Imagina você estar junto com seus amigos, explorando um templo antigo e percebe que o maior perigo daquele lugar seria as plantas que estariam ao seu lado. É o que acontece no filme de 2008 chamado As Ruínas. Em um resort, duas amigas estavam aproveitando, Stacy e Amy, junto com seus dois namorados, Eric e Jeff. Quando Amy percebe que perdeu um de seus brincos, um homem chamado Matias aparece falando que havia encontrado. Jeff ficou muito agradecido e ofereceu uma bebida para Matias. Matias aceitou e eles começaram a conversar. Quando Matias falou que o seu irmão havia ido para uma excursão super secreta para um templo maia, junto com uma garota que seu irmão havia conhecido. Ele falou que se eles não gostariam de ir no próximo dia junto com ele. Como os quatro amigos não estavam fazendo nada, eles decidiram acompanhar Matias. No dia seguinte, todos estavam reunidos junto de mais um integrante, Dimitri. Dimitri pagou para um taxista para levá-los até a rota do templo maia. Ao começarem a caminhar pela rota, eles encontraram um jipe que era do irmão de Matias, que estava abandonado. Depois viram duas crianças maias os observando, tentando fazer contato, mas as crianças não falavam nada. Matias encontrou um caminho que estava escondido atrás de algumas plantas e começaram a seguir Matias até chegar ao templo. Ao chegarem no templo, viram que era um lugar bastante antigo e cheio de plantas. Ao chegarem mais perto do templo, pessoas daquela região começaram a rodeá-los e começaram a falar uma outra língua, a qual eles não estavam entendendo. Eles estavam tentando se comunicar, mas não estavam conseguindo. Amy estava tirando fotos e estava indo para trás, até que ela pisou em uma planta. As pessoas nativas dali começaram a ficar furiosas e começaram a falar agressivamente. Dimitri pegou a câmera de Amy e tentou dar para o povo nativo dali, mas Dimitri tomou uma flechada e depois tomou um tiro em seu rosto. Todos dali saíram correndo para cima do templo, em busca de se salvar. Ao chegarem lá em cima, eles começam a explorar e Matias vê que a barraca de seu irmão estava ali, mas seu irmão não se encontrava mais lá. Eles tentam ligar para alguém, mas sem sucesso, pois ali não havia sinal. Jeff ficou observando e viu que cada momento que se passava, chegava mais pessoas nativas daquela região. Jeff fala que eles deveriam se acalmar, pois provavelmente que alguém procuraria por eles, pois suas informações estavam no resort e o seu voo sairia para amanhã, e provavelmente as autoridades locais iriam procurar por eles. E Dimitri havia deixado um mapa no resort. Stacy começa a sentir sede, pois estava muito nervosa. Jeff fala que ela deveria ir com calma e não beber tudo, pois eles não saberiam quanto tempo eles ficariam ali. Quando eles começaram a escutar barulho de um celular vindo do poço que se encontrava no meio do templo. Matias fala que provavelmente era seu irmão, pois o toque do celular era o mesmo do dele. Então ele decide descer. Enquanto Matias estava descendo, a corda acaba se rompendo e Matias cai sem eles saberem se ele morreu ou sobreviveu. Stacy se oferece para ir, mesmo Eric desaprovando pelo seu olhar. No momento que ela ia descer, Eric tenta confortá-la para que ela não tenha medo. Stacy, quando estava quase chegando no final, a corda acabou. Ela só tinha duas opções, ou voltar ou pular ali mesmo. Ela decidiu pular, só que ela acabou machucando seu joelho e ela viu que Matias continuava vivo, mas Matias falou que não estava sentindo sua perna e estava se sentindo imobilizado. Stacy falou para todos que provavelmente Matias havia quebrado sua coluna. Jeff falou que eles deveriam fazer uma maca para pegar Matias. Amy falou que não, pois seria muito perigoso e podia matá-lo. Amy ficou furiosa e foi até os nativos para tentar pedir ajuda para eles, mas como eles não respondiam, ela ficou furiosa e pegou uma das plantas e jogou em um dos nativos. Os nativos ficaram apavorados e furiosos e decidiram atirar no menino que tinha sido atingido pela planta. Stacy e Jeff, ao verem aquilo, ficaram espantados e voltaram para cima e terminaram de fazer a maca. E agora seria a vez de Amy para ir lá para baixo. Eles desceram Amy para buscar o Matias. Como a marca não conseguia chegar no chão, Stacy e Amy tiveram que levantar Matias, fazendo com que Matias sentisse muita dor. Depois de todos terem conseguido se reunir, eles tentam decidir o que eles iriam fazer com Matias, pois a situação da perna dele estava muito crítica e naquela situação ele poderia morrer, mas eles decidiram descansar. Ao amanhecer, Jeff vai tirar água do joelho quando ele percebe um barulho vindo das plantas. Quando ele vai verificar o que era, ele vê um corpo de uma pessoa e ficou espantado, mas Amy chegou perto dele e ele não poderia demonstrar isso. Stacy, ao levantar, sente algo em suas pernas e ao levantar o cobertor, percebe que as plantas estavam se agarrando em sua perna. Ela acorda Eric para tentar ajudar a tirar as plantas, mas ela percebe que uma das plantas já estava dentro de sua perna. Eric consegue arrancar. Enquanto isso, Matias estava pedindo ajuda para Amy, pois ele estava sentindo que algo de errado estava com ele. Quando Amy levantou a coberta de Matias, sua perna estava cheia de plantas. Ela começou a pedir ajuda para Jeff. Jeff ficou desesperado, pois ele não sabia o que fazer, pois ao remover as plantas,
plantas poderia matar Matias. Quando eles começam a escutar o barulho de um celular novamente, vindo do poço, Stacy e Amy decidiram descer lá embaixo para ver se elas conseguiriam encontrar o celular. Já lá embaixo, elas começam a explorar, quando ela encontra o que parecia ser uma pessoa deitada. Ao chegar mais perto, ela vê que a pessoa estava morta, mas estava segurando um celular. Amy pega o celular e tenta mexer, mas o celular já estava quebrado. Quando elas continuavam escutando o barulho do celular, Amy, ao iluminar e chegar mais perto, ela percebe que na verdade era uma planta que estava emitindo o som de um celular. Amy, ao tocar na planta, a planta agarra ela e tenta puxá-la, mas antes que as plantas conseguissem agarrá-las e devorá-las, elas conseguem fugir e voltar para cima. Ao chegarem lá em cima, elas explicam tudo o que aconteceu lá embaixo, mesmo Eric e Jeff não acreditando muito no que estava acontecendo. Então eles percebem que na verdade eles estavam sendo mantidos em quarentena pelo povo daquela região. Eles tentam discutir sobre uma maneira de tentar fugir, mas Jeff tenta impedi-los, falando que eles não deveriam fugir, eles deveriam esperar por ajuda, pois alguém iria procurar por eles. Eles saem para fora para comer e dividir a comida. Enquanto eles estavam comendo, Jeff, depois de ter visto a perna de Matias, ele fala que ele deveria amputar as duas pernas de Matias, pois senão ele não chegaria ao final do dia. Ninguém estava concordando com o que ele estava falando, mas ele falou que seria o certo a se fazer, pois assim Matias teria a chance de sobreviver. Ele pediu para que todos fizessem uma votação. Ele e Stacy votaram para que Matias tivesse a perna amputada, e como Jeff era médico, não teria tanto problema para ele. Só que eles esqueceram que Matias estava praticamente do lado deles, e Matias permitiu que Jeff fizesse o amputamento em sua perna. Jeff pediu para que as meninas esperassem na barraca, para que elas não precisassem ver tudo aquilo. Ele começou a esquentar uma panela quente e falou que quebraria as duas pernas de Matias com uma pedra e depois começaria a cortar. Enquanto isso, Eric ficaria segurando as pernas de Matias. E assim foi feito. Jeff quebrou as pernas de Matias e foi cortando e foi fechando a sua perna com a panela quente. Só que Matias estava realmente sentindo o que estava acontecendo. Depois das pernas de Matias terem sido arrancado, as plantas começaram a pegar as pernas dele e comer. Ao anoitecer, Stacy e Amy estavam deitadas. Stacy estava sentindo que a planta ainda estava em seu corpo e estava reclamando por causa disso. Amy foi para fora e começou a conversar com Eric. Stacy levantou e começou a falar que os dois estavam traindo ela, que os dois estavam ficando juntos. Só que na verdade não, os dois só estavam conversando. E eles começaram a discutir sobre isso. E enquanto eles estavam discutindo, as plantas começaram a entrar no corpo de Matias e o sufocando e fazendo morrer. Jeff, quando percebeu isso, já era tarde demais. Matias já estava morto. Ao amanhecer, Eric chama Amy e Jeff para sua tenda, pois ele teria que mostrar uma coisa. Ao chegarem lá, Stacy mostra suas costas e vemos que uma planta estava em suas costas, rastejando como se fosse uma cobra. Eles foram para o lado de fora e Jeff falou que teria que arrancar a planta. Ele começou pelo joelho de Stacy. Ele jogou um pouco de bebida na perna de Stacy para dar uma anestesiada e começou a cortar até conseguir arrancar a planta de sua perna. Depois ele começou pelas costas e jogou um pouco mais de bebida em suas costas para anestesiar também. E começou a cortar até conseguir encontrar uma outra parte da planta e conseguiu arrancar. Depois de tudo que tinha acontecido, eles se reuniram para comer. E enquanto eles estavam comendo, Stacy estava falando que ela ainda estava sentindo as plantas em seu corpo. Eles falaram para ela que ela não precisava se preocupar, pois tudo já tinha sido arrancado. Amy oferece uma bebida para ela, falando que ela deveria se acalmar. E quando Stacy bebe, vemos uma planta caminhando em seu rosto. Todos eles decidiram deitar para descansar, só que Stacy acordou e saiu para fora. E quando todos acordaram e se deram conta que Stacy não estava mais lá, quando eles foram para fora, Stacy estava ensopada de sangue, pois ela estava cortando todo o seu corpo, porque ela estava sentindo que a planta estava andando pelo seu corpo. Jeff tenta chegar perto de Stacy e impedi-la de se cortar mais ainda, só que quando ele chega muito perto, Stacy acaba cortando sua mão. Então Eric tenta se aproximar de Stacy para que ela pare de se cortar, mas ela acaba enfiando a faca no seu coração e o matando ali mesmo. Enquanto Eric estava morto no chão, as plantas começaram a puxar o corpo de Eric. Jeff estava tentando impedi-las, mas elas eram muitas e ele não estava conseguindo. Então Stacy começou a implorar para Amy que eles a matassem, pois ela não aguentava mais aquilo tudo. E assim Jeff fez. Jeff pegou uma poça de sangue e começou a passar no corpo de Amy, falando que ela deveria ser forte e que assim que ela pudesse, ela deveria correr o máximo possível. Então Jeff pegou Amy em seus braços e levou ela para baixo, colocando seu corpo no chão, como se ela tivesse morta, e levando todos os nativos dali para um certo canto. E foi quando ele deu um sinal para Amy poder sair correndo, e assim Amy fez. Só que os nativos
fugitivos jogaram flechas no corpo de Jeff e ele acabou morrendo ali mesmo. Amy saiu correndo até conseguir chegar no Jeep. Ela teve um pouco de dificuldade para conseguir ligá-lo, mas ela conseguiu. E quando ela estava quase escapando, vemos que em seu rosto havia uma planta caminhando pelo seu rosto. Então pessoal, esse foi o final do filme. Se vocês gostaram, deixem um like e se inscrevam no canal. E se vocês tiverem ideia de filmes do mesmo gênero ou até de gêneros diferentes, comentem aqui embaixo. E até a próxima.